Olá você, estamos iniciando mais um bate-papo com o David Júnior, aqui no canal 21 da TV Brusque. Seja bem-vindo, se sinta em casa, você nos assistindo aí da sua casa, você assistindo pelas redes sociais, sempre um novo bate-papo com novas personalidades, com novos entrevistados aqui, com assuntos diferentes que você acaba acompanhando sempre com a gente, ligado aqui na TV Brusque ou nas redes sociais, no bate-papo com o David Júnior. Hoje, em dose dupla, estamos recebendo aqui a diretoria da Sociedade Esportiva Bandeirante, o presidente, que é o Rogério Lana, que está aqui ao meu lado, e também o senhor Juca Loos, pessoa conhecida, faz parte também na presidência do Conselho, já foi também presidente por várias vezes do Bandeirante, que essa semana esteve comemorando uma data histórica importante, bem volumosa, que são os seus 120 anos da Sociedade Esportiva Bandeirante, que cresceu também com esse município de Brusque, que esse ano completa aí 160 anos de idade, agora em agosto, município de Brusque, e o Bandeirante com 120 anos, numa estrutura invejável. Então a gente vai bater um papo, tanto com o seu Juca Loos como com o Rogério Lana aqui, para falar um pouco da passagem dessa data comemorativa, num ano diferente. Eu até vou começar com o seu Juca Loos. O Juca Loos tem uma experiência gigante, não só empresário, pessoa aqui do município, também há tempo já no Bandeirante, mas foi uma experiência diferente com essa questão toda da pandemia. Poderíamos estar comemorando até um volume gigante de pessoas ali no Bandeirante, mas a programação é outra, mas com certeza vale a pena lembrar. Seu Juca, seja bem-vindo. Bom dia à TV Brusque, com esse programa do Esportes Santa Catarina. Bom dia aos associados do Bandeirante e o público em geral. Realmente, os 120 anos do Bandeirante aconteceu agora terça-feira, dia 16, e o clube tinha programado uma série de eventos e festas, mas devido à pandemia tivemos que protelar, não que não vai se realizar. Pelo que eu sei da diretoria, ela vai acontecer mais adiante, quando o ambiente estiver mais propício. O Bandeirante tem uma história longa, imagina, 120 anos. Tem gente que não sabe, mas aquele clube era um clube só de alemães. E ele não chamava Bandeirante, ele chamava Turnverein, ou seja, é um clube de ginástica. Então lá só praticamente eram os primeiros habitantes de Brusque, que tinham italianos e alemães e poloneses, principalmente os alemães. Lá eles se reuniam e conseguiram adquirir aquele terreno espetacular lá hoje, que é no centro da cidade. E lá eles se reuniam semanalmente e o esporte preferido na época era o handebol, que hoje praticamente não se usa mais. E até tem uma história com o Carlos Renault, que o Carlos Renault, por exemplo, ocupou lá o campo, que ele era um campo oficial, por 17 anos, eles fizeram um convênio, então o Carlos Renault jogava lá, até ficar pronto aqui o estádio Augusto Bauer. E teve uma época difícil durante a guerra, onde o clube foi fechado, porque não se podia falar alemão na época, tinha aquele problema lá com os nazistas da Alemanha, aí o clube foi fechado, aí ficou todo mundo na surdina, quietinho, até a coisa passar. E isso foi assim, conta-se histórias magníficas daquela época. Hoje o nosso clube é administrado por um pessoal que começou praticamente junto. Lá em 72, entrou um novo grupo ao clube, porque antes assim a diretoria eram mais veteranas, por dizer assim. E o Nivaldo Diegoli foi o primeiro presidente nessa nova fase de 72, que a gente jogava futebol suíço naquele campo enorme que tinha lá. A gente encurtou ele para jogar futebol suíço. E aquilo começou a aparecer gente, aquilo virou um compromisso de todo final de semana. E aí a gente foi verificar, o clube estava numa situação financeira muito difícil, faturas de energia atrasada, pouquíssimos sócios, e aí entrou uma turma nova e resolveram fazer diversas modificações do clube e deu certo. Que modificação foi essa?
foi simplesmente fechar o clube. Nós, além daquela portaria nova que está lá em cima hoje, ela era lá embaixo, logo na subida. E aí, com isso, o nosso quadro de sócio aumentou assim repentinamente, e com aquelas mensalidades novas, com aqueles sócios novos, principalmente a piscina, que atraía muita gente na época, com aquilo o clube começou a crescer rapidamente, e aí tivemos o cuidado assim, de sempre manter mais ou menos a mesma turma assim, de amigos que jogavam futebol, tênis, vôlei, basquete, e esse revezamento foi muito salutar, tanto é que hoje ainda tem gente lá na diretoria que foi meu companheiro nos tempos atrás. E eu continuo lá no clube como vice-presidente do conselho, e de vez em quando nas reuniões eu conto histórias que aconteceram lá atrás, e é muito agradável a todos, porque tem gente que não imagina o que aconteceu num clube tantos anos assim. Então, o clube hoje está na mão do Lana, que é conhecido em Brusque, super competente, e hoje à noite vamos ter reunião, inclusive, do conselho e diretoria, e já é certo, o Lana vai ficar mais 2 anos na direção do clube. Que bom. Esse é o seu Juca Losco, que já vai voltar a falar com a gente, mas deixa eu introduzir nesse bate-papo também, você acompanha aqui pela TV Brusque, o Rogério Lana, que é o atual presidente executivo ali da Sociedade Esportiva Bandeirantes, né? Vai ser reconduzido, pelo que a gente já percebe, ao cargo para mais 2 anos, né, ô Lana? Mas você já vem também nessa nova etapa, né, nessa nova fase, mas uma fase histórica desses 120 anos também. Seja bem-vindo. Bom dia, David. Bom dia, ouvintes da TV Brusque. Para mim é uma satisfação estar aqui representando o Bandeirantes nesse momento, juntamente aqui com o nosso eterno diretor, o seu Juca. E para nós é um prazer estar aqui, né, falar do Bandeirante, falar nesse momento do Bandeirante de 120 anos, que eu acho que é uma data histórica de 120 anos, fazer uma analogia nesse momento de 120 anos entre um clube e as empresas, são poucos que conseguem sobreviver, né? E o Bandeirante não é diferente disso, porque o Bandeirante também é uma empresa, também precisa de receita, tem despesa, precisa de receita, então o Bandeirante é uma empresa que sobrevive há 120 anos, nas dificuldades, todos os processos, mas claro, nós se dedicamos ao extremo, lá a diretoria realmente trabalha, essa diretoria, as outras diretorias trabalharam realmente para que o Bandeirante chegasse nesse momento na história e podendo realmente ter mais alguns anos pela frente, porque a tendência daqui para frente, de acordo com as nossas, né, realizações, é que o Bandeirante possa, assim, no futuro, ter sobrevivência e ter uma solvência direta, né? E a perpetuação do Bandeirante, porque o que a gente está fazendo é para deixar um legado para que as outras pessoas que venham poder realmente usufruir do clube de forma geral e realmente que o clube possa oferecer nesse momento aquela empatia, aquela solidariedade, aquela coisa da segunda família, que é o que nós queremos. Essa situação da pandemia, o Covid-19, de uma certa forma atrapalhou um pouco, né? Poderia ter sido feita uma grande festa, mas não apaga o brilho que é o Bandeirante, né? Com certeza, com certeza. Os 120 anos, de certa forma, fica na história. A gente, entre nós, os sócios do Bandeirante, a gente sabe da importância desses 120 anos. Infelizmente, a gente não vai poder participar numa festa maior, que estava programada com 3 bandas nacionais. A gente já fez a programação para o ano que vem, né? Então nós vamos comemorar os 120 nos 121 anos, com a programação de festas. Mas nesse momento, nessa semana, a gente teve bastantes atividades também no clube, né? Fazendo com que realmente os 120 anos ficassem na memória de todos os sócios. Estamos fazendo de forma, diríamos, pequena, mas que fique marcado. É mais importante isso. E que também é a comunidade brusquense, porque eu não consigo enxergar Brusque sem Bandeirante e Bandeirante sem Brusque. Sim. Certo? Porque os dois, na realidade, diríamos, são endógenos, né? Um precisa do outro, né? Sim, sim. Então, ou um está dentro do outro. Então, nesse momento, além dos sócios que nós temos, que são importantes essa data, de 120 anos, a comunidade, de forma geral, também nos parabeniza por isso, porque realmente o Clube Bandeirante sempre serviu à sociedade brusquense. De forma geral, nos jogos abertos, nas competições e assim por diante. Então, o Bandeirante sempre esteve à frente, principalmente nos jogos, na parte esportiva e também na parte social da comunidade brusquense. Vou trazer de novo o seu Juca aqui, para trazer um pouco também da história aqui do Bandeirante. O Lana já passou ali o microfone também para o seu Juca Losco. Seu Juca, um dos momentos também importantes do Bandeirante foi lá em 1950, nos Jogos Abertos Santa Catarina, com o Arthur Schlesser, trouxe pouco antes dessa data que o senhor citou ainda há pouco, foi 72, mas depois da guerra também, Segunda Guerra Mundial, foi em 1945 por aí.
Os Jogos Abertos Santa Catarina, iniciando em Brusque, né, por iniciativa do Arthur Schlesser, Pipoca, seu Rubens Facchini e tantos outros, e no Bandeirantes, principalmente também um marco histórico, né? Olha, o Bandeirante com os Jogos Abertos, que foi em 1960, nos 100 anos da cidade, aquilo foi uma novidade, porque só tinha em São Paulo, e o Arthur Schlesser buscou essa ideia lá em São Paulo e mandou para lá emissários que foram copiar aqueles Jogos Abertos do interior, lá se chamava, e aqui aconteceu, foi um sucesso tremendo. De lá para cá o Bandeirante nunca mais foi esquecido por ninguém em Santa Catarina, ele ficou marcado. Eu sempre digo que o Bandeirante hoje, nas mãos do Lana, ele está tão bonito que dá até gosto de ir lá, sabe? O Bandeirante hoje está um jardim, sabe? E nós temos todas as modalidades que tu imagina que um clube deva ter. Então, eu faço um desafio para o repórter, me pergunta uma coisa que o Bandeirante como clube não tem. Nós temos tudo lá, sabe? E nós tivemos assim, vamos dizer assim, dá para contar aqui histórias mil. Outro dia, uma repórter foi fazer um documentário no Bandeirante e ela entrevistou todos os presidentes que ainda estão vivos. E aí, quando terminou, eu disse para ela, puxa vida, mas eu tenho mais umas 2 horas para falar. Ela disse, mas não dá. Eu tenho que falar só o tanto que está aqui programado, porque a gente lembra de coisas antigas assim, impressionante, com a construção da sede nova. Por exemplo, quem era convidado a uma festa no Bandeirante, seja casamento, aniversário ou mesmo festas do clube, que o clube tinha uma área social muito ativa, e quando eu falo em social, eu me lembro de uma mulher que era nossa diretora eterna lá do social, que era a dona Marli Schlingwen, e ela se dedicava de uma maneira tal que era impressionante. Nós fazíamos grandes festas de debutantes, que hoje não tem mais. O mundo mudou muito nesse sentido de bailes. Sim. A gente fez festas incríveis, a gente trouxe o Roberto Carlos, trouxemos a Ângela Maria, trouxemos os Incríveis, que era uma banda que tinha uma fama no Brasil incrível. O clube lotava, nós tínhamos lá uma série de eventos do ano todo, anos 60, baile do Havaí, e debutantes, e baile de aniversário do clube. Durante a construção da sede nova, sempre que o clube fazia aniversário, a data mais próxima da data de aniversário, que seria num sábado, a gente convidava todos os sócios, todos, 100%, e o clube oferecia um prato especial para aquele dia, macarronada, ou risoto, alguma coisa assim, e aquilo foi virando uma família. Só que o clube cresceu tanto que com esse crescimento aumenta o valor da manutenção. Sim. E aí então uma coisa tem que estar ligada à outra. Quando chegava a final do ano para pagar o 13º era uma luta, sabe? Mas sempre se dava um jeito, né? E essas festas, ela foi assim reunindo o pessoal, por isso que tem esse slogan, o Bandeirante é a sua segunda casa, porque a gente estando lá, a gente se sente em casa realmente, porque virou tudo amigo. Sim. As famílias se uniram. Quando faz uma festa lá, por exemplo, de Natal, Páscoa, o mesmo aniversário do clube, aquilo você tem que reservar com antecedência, porque o clube enche. E outra vantagem do Bandeirante é que, quando você recebe um convite para algo, como eu disse ainda há pouco, o Bandeirante tem um handicap que os outros clubes não tinham, que é o estacionamento. Recebe um convite do Bandeirante, onde é no Bandeirante? Maravilha, porque você subia lá, tinha lugar para o seu carro, na frente do lugar onde você ia, então isso era importantíssimo. Depois as entidades de Brusque, por exemplo, a CIB, fazia todos os seus almoços e jantares lá no clube, tinha uma espécie de parceria, e aí chegou num determinado dia, o pessoal tudo engravatado, porque ia ter palestra, chegou um dia, num almoço de meio-dia, um calor de rachar, e o clube tinha
só ventiladores daqueles grandes na parede, mas não era suficiente. Eu vi aqueles empresários tudo suando. Digo, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa, aproveitar essa ocasião. Aí, primeiro deixei eles tomar umas bebidas, almoçar. Aí só o pessoal à vontade. Aí eu fui de mesa em mesa passar uma lista. Vamos botar ar-condicionado no clube. Mas foi uma tranquilidade. Num dia só conseguimos o dinheiro suficiente para botar o ar-condicionado no clube. Naquela época era assim, você fazia campanhas, pedia aqui. Eu, quando aparecia, por causa do Carlos Renault também, que eu estou muito envolvido ali, eles olhavam e diziam, ih, lá vem o Pedichão. Mas isso fazia parte. Naquela época era conhecidos e era fácil de buscar recursos para fazer qualquer coisa. Então o Bandeirante é o primeiro clube social de Brusque que tinha o ar-condicionado. Estamos aqui ouvindo o seu Juca Loos, né, e também o Rogério Lana, da Sociedade Esportiva Bandeirante, que essa semana completou 120 anos, um marco histórico, não só para a sociedade, mas também para toda a comunidade aqui de Brusque. Os dois vão ficar com a gente mais um pouco aqui, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo comercial. Se fique ligado, a gente já volta aqui no Bate-Papo com David Júnior, no canal 21 da TV Brusque. Fique ligado. Voltamos aqui no canal 21, você está ligado na TV Brusque, bate-papo com David Júnior. O tema hoje, 120 anos da Sociedade Esportiva Bandeirante, que completou nessa semana. E a gente está com o Rogério Lana, que é o atual presidente, sendo reconduzido, inclusive, a essa condição por mais 2 anos, e o senhor Juca Loos, presidente do Conselho, né, senhor Juca? E vice-presidente do Conselho, perdão, e por várias vezes foi presidente e tem uma rica história também nesse crescimento, nessa vida longa do Bandeirante. Vou começar aqui de novo com o Lana, que já está inclusive com o microfone. O senhor Juca Loos ali citou, né, Bandeirante completo, que tem várias modalidades, essa estrutura que é invejável para o Estado e para o país, né? Um clube que tem uma estrutura física dessas, né? E essa questão também da sociedade, com eventos, com parcerias, esse foi um dos pilares, né, que manteve sempre, desde o início e até hoje, o Bandeirante vivo, né, Lana? Eu acredito que os nossos sócios, quando entram na Sociedade Esportiva Bandeirante, David, em relação a todas as modalidades que nós temos, eles ficam muito à vontade, porque é interessante, a segunda-feira, principalmente, quando eu estou lá fazendo a passagem diária, né, do clube que é necessário, é importante ver todos os ambientes tomados. E nós somos precursores de alguns movimentos esportivos em Brusque, por exemplo. Não digo a nível de Santa Catarina, mas a nível do Brasil, mas em Brusque, sim. Exemplo, o beach tennis. A gente iniciou, né, nas nossas quadras de futebol de areia, né? Sim. E, logo em seguida, uma motivação enorme de muitos sócios. Aí, importante citar que esse esporte trouxe novamente a família para dentro do clube, porque, na realidade, os praticantes de beach tênis, eles, além de eles praticar, vêm os filhos, vêm as esposas, assim por diante. Isso movimentou todo um ambiente do Bandeirante, né, com a família. Sim. Quando eu digo precursores, agora a gente que trouxe também uma nova modalidade que nós estamos usando, inclusive comprando material novo, porque já tem um grupo muito grande de pessoas utilizando, é o fute-mesa, né, que é uma modalidade que está muito em alta, porque como nós não estamos podendo jogar futebol nos campos, que é o nosso forte, né, o pessoal dos ferinos que jogam lá, estão 300 pessoas mais ou menos por semana. Por enquanto não está podendo, né? Não está podendo, então criou o fute-mesa. Que é futebol mais distante. Né? Isso, e o pessoal está motivado, está jogando. Então, assim é com o fute-mesa, é com o beach tênis, assim é com o vôlei, assim é com o pessoal do futebol. O tênis está resgatando muito aquela situação da família também, nos torneios que estão sendo feitos. Quer dizer, o clube, de forma geral, todos os espaços esportivos estão tomados durante o dia, principalmente à noite. Uhum. E um fato importante que isso também trouxe para o Bandeirante, esse resgate da família, que eu acho que é importante, a família com as crianças, assim, sábado e domingo é lindo de ver, é maravilhoso de ver, é também a criação que nós tivemos a ideia, junto à direção, junto ao conselho, de fazer aquele bar lá.
né? Isso para nós foi importante também, porque o que trouxe o bar? Uma lanchonete e um bar, porque durante todo o dia as pessoas no Bandeirantes que quisessem tomar uma água não tinham, porque o restaurante fecha meio-dia e depois não tem. Aí vamos supor, tu pratica um esporte lá, um futebol que seja do meio-dia, à noite, queres tomar uma água, uma cerveja, tu tinha que deslocar para o centro da cidade, porque não tinha. Então nós criamos o Bar Central, onde trouxe novamente aquela situação de resgate da família, as famílias vão lá. Um ambiente bem bacana. Um ambiente legal, toma sua cerveja, come o seu lanche, conversam, e isso foi concretizando aquilo que nós queríamos. Sua segunda casa com a família. A gente teve que fazer algumas reestruturação no clube, principalmente nas partes que necessitava. O senhor Juca sabe que o clube de 120 anos tem que fazer manutenção diária. Né? Então, todos os espaços que nós temos de festas foram resgatados, feita manutenção. Estamos fazendo ainda. Inclusive, estamos acabando um agora, estamos entregando um novo, né? Para que realmente as pessoas possam se sentir bem. Isso, na realidade, gera despesa. Então, durante esse processo que o senhor Juca comentou, e agora, recentemente, nos últimos 10 anos, a gente está administrando o clube de forma profissional. Quer dizer, nós não temos nenhum, valor que seria um pago para nós profissionais para trabalhar no Bandeirante, mas nós se dedicamos porque a gente gosta do Bandeirante e a gente quer que o Bandeirante perpetue. Mas o Bandeirante, eu sempre falo na reunião do Conselho, tem que ser administrado daqui para frente de forma profissional. Não dá mais para se reunir e tocar o Bandeirante. Não, tem que ser algo profissional que realmente precisa, porque o clube necessita disso. Porque as coisas acontecem muito rápido nesse Brasil, nesse mundo. Sim. E a gente tem que estar atento a isso tudo, principalmente as questões econômicas. Então, o Bandeirante precisa sobreviver. O resgate dessas modalidades, da parte social, diríamos assim, uma responsabilidade nossa, mas a maior responsabilidade é nós deixar o Bandeirante vivo. Né? E que a gente possa novamente deixar o Bandeirante vivo para um legado das pessoas que vão vir para frente aí, né? As pessoas que agora... E é que eu digo, se nós motivamos as crianças e os adolescentes para ir no Bandeirante, provavelmente essa criança e adolescente vão ser os futuros gestores do Bandeirante. Porque talvez chegasse um momento que a gente não tinha mais essas pessoas para tocar o Bandeirante, porque não tinha motivação. Sim. Mas agora criou-se a motivação, e a motivação, com certeza, é estar no Bandeirante, gostar de estar no Bandeirante. O clube maravilhoso, a gente tem um projeto agora aí que estamos colocando em prática, já está bem adiantado, porque a diretorias passadas tiveram a preocupação também de comprar um terreno, que foi aquele terreno atrás do ginásio, né? Que hoje a gente está transformando aquele terreno num belo condomínio. Quer dizer, o Bandeirante vai ter uma independência financeira muito grande a partir do momento que aquele projeto estiver no dia a dia, né, para ser vendido e assim por diante. A nossa intenção não é vender, a nossa intenção é poder usar o dinheiro de alguns lotes lá de cima para poder modernizar a parte do clube. Nós não precisamos de um clube maior do que aquilo. Hoje já está bom pelo tamanho do Bandeirante, né? Porque hoje a gente tem em torno de 600 sócios, o senhor Juca chegou à época de ter 1.300, quer dizer, a nossa capacidade, talvez, do clube, de ter sócios, de poder oferecer as modalidades, a parte esportiva, a parte social, talvez chegue aí para dar um bom atendimento, para fazer um bom atendimento, talvez 800, 850, um atendimento perfeito. Quer dizer, nós vamos sair agora de 600 para 850, 250. Se a gente fizer uma estrutura legal no clube hoje, já está bonito, mas melhorar ainda mais, com certeza nós vamos ter um retorno, né, em relação a mais sócios. Isso com certeza. O Lana, que é o atual presidente, falando com a gente, deixa eu ouvir um pouquinho do senhor Juca Alois. O senhor consegue trazer um pouco também daquela história do início ali do Bandeirante para a gente agora, senhor Juca? O senhor falou do início lá, que o pessoal se juntou para a questão do atletismo, na ginástica, né? Era na época, né? Sim. Isso. Aquele terreno onde começou, permanece até hoje o Bandeirantes, né? Isso ali foi adquirido, de quem era aquele terreno? Um pouco dessa história para a gente, o senhor Juca. O senhor tem essas informações? O terreno pertencia à família Hoffmann. Tudo aquilo ali. E atrás do clube tem aquele morro que durante a manutenção dele a gente tomava cuidado para não deixar crescer árvores que não pudesse depois derrubar. Isso facilitou porque agora que, como Lana falou, aquele terreno vai ser o Ais de Ouro do Bandeirante. Lá nós queremos fazer um condomínio fechado, com 2 entradas, uma na portaria atual e uma extra lá atrás do Schlesser lá. Então, o associado vai ter preferência na compra desses terrenos
E depois, quando esgotar essa procura, a gente vai colocar em imobiliárias e vamos vender os terrenos lá. Me parece 44 lotes, de tudo quanto é tamanho. A vista lá de cima é maravilhosa, você vê toda a cidade. E temos algo parecido aqui no Caldas, Itapema. Tem o hotel em si, mais as casinhas que são alugadas. E lá atrás você vê casas maravilhosas que custam uma fortuna um terreno lá. O mar ali, né? E eles podem usar toda a estrutura do Plaza. E assim vai ser o Bandeirante. Então a pessoa vai morar num lugar exclusivo, vai usar as dependências do clube, vai ter segurança, que é muito importante. Então aquilo ali, como eu digo, é um as de ouro no bolso, que logo, logo vai entrar em prática, porque a parte mais demorada é a parte burocrática, a parte ecológica, e isso tudo já está feito. Né? Agora está só em fase de acertos de terrenos, vizinhos, etc. Mas aquilo ali vai ser assim um local espetacular, que também vai ser olhado pela sociedade e por Santa Catarina com um olhar todo especial. Então o nosso clube realmente é completo. Ali embaixo nós tínhamos um campo enorme, com uma pista de atletismo ao redor, mas Brusque nunca foi ligada a atletismo. É interessante isso. Nunca teve uma sequência, apesar dos Jogos Abertos. E aí depois o Santos Dumont fez essa pista de atletismo também, e aí liberou o Bandeirante para explorar outras coisas. No caso, o futebol suíço, nós tínhamos 2 campos de grama, e aí quando chovia não podia jogar, criava um certo atrito com os interessados. Aí o Bandeirante teve a coragem de fazer um deles sintético e outro com grama. Então nós tínhamos as duas opções. Não tinha mais esse problema de não jogar com chuva. E o tênis também, nós tínhamos 4 quadras, hoje temos 6, 4 das quais coberta. É muito raro em Santa Catarina você ver quadras cobertas de tênis, muito usado. Dali saiu o pai do Guga, jogava ali, e assim por diante. O filho do Vinícius Barbosa, que aliás foi um presidente super ativo no Bandeirante. O homem trabalhava pra caramba. As festas que a gente fazia de bailes, a gente às vezes tinha que fazer parceria com o empresário para no final não sobrar um prejuízo eventual para o clube. A gente fazia parceria, dividia os lucros ou dividia as despesas. Fizemos festas memoráveis, assim, que o clube se dedicava muito a isso, como eu falei ainda há pouco. E o Vinícius era o nosso segurança. Ele era um cara que, se acontecia alguma coisa durante a festa, ele era o primeiro lá a chamar a atenção. E nas festas do Avaí também era um problema. Trouxemos o Lobão também. Opa. Puxa vida, nesse dia botamos 3.000 pessoas na piscina, numa festa. E, sei lá, um pouquinho antes de começar, bateu um torró daqueles violentos, que a água desceu nos equipamentos eletrônicos do Lobão e ele não queria cantar de jeito nenhum. E já aquilo, o Bandeirante lotado de gente. Aí foi uma pessoa lá, que é teu companheiro de rádio, o Banana. Opa. Ele foi lá e conversou com o Lobão e convenceu a tocar o baile adiante, o baile, a festa, né? Então, tem coisas assim que, por isso que eu digo, preciso umas 2 horas para contar. Mas o Bandeirante está no meu coração, sabe? Eu fico até assim emocionado, porque chegava em casa, a mulher enchia o saco. Pô, você outra vez do Bandeirante? Era a segunda casa. Já era a segunda casa na época, né? Slogan, né? Essa sede velha, que é fantástica. Essa semana tinha... ela foi... Fica no local onde hoje é o restaurante? Ali naquela sede social? Não, ela fica mais para cá onde está o estacionamento. Ah, é? É. E aqui, nessa porta aqui, essa é a porta do salão, mas tem mais uma aqui, que tem um barzinho da curva. Então ali era o ponto de parada diariamente de muitas pessoas que iam tomar sua cervejinha, jogar um dominó, jogar um carteado. E baseado nesse barzinho ali, o Bandeirante hoje fez o container, chama container.
E ali foi um sucesso porque ele está bem no meio do clube. Aí ele atende piscina, atende o pátio, atende o futebol. Ficou um lugar espetacular. Na sede nova, coisa que pouca gente sabe, ela está ao contrário. Aí tu dizes, como ao contrário? Não, porque o restaurante era para estar aqui na frente e o salão era para ser lá para trás. Acontece que na frente da porta do restaurante atual tinha uma figueira gigante. Aí eu já vou contar. Ela caiu um dia. Nós queríamos fazer a sede ao contrário, mas os nossos conselheiros, tinha gente pesada ali, fizeram um movimento, um abaixo-assinado, não deixaram derrubar a figueira. Logo, mais adiante, a figueira caiu. Aí o doutor Emílio conseguiu uma figueira já meia grande e plantamos lá outra vez. Então, são coisas assim que o pessoal não sabe, mas é interessante. E ela era para ser o contrário, o restaurante era para ser para o lado de cá. Mas o clube sempre teve assim um cuidado, um ciúme muito grande para ter um estacionamento enorme, como tem hoje ainda. Tanto é que foi feito agora 6 quadras de, como chama? Beach tênis, e conseguimos ocupar um outro espaço que tinha um canteiro enorme inútil e recuperamos praticamente todas as vagas de estacionamento. O clube hoje tem, por baixo, 300 vagas de estacionamento. Isso é muito importante para o clube. Porque são vários eventos, às vezes, sociais, que precisa do pessoal estar chegando e todo próximo. mundo quer parar na frente do evento, sabe? Exatamente. É uma facilidade, além da segurança, né? Sim. Além da segurança que você tem que dar para o associado. Então, eu até gostaria que tu fizesses pergunta, porque aí eu tenho uma maneira mais fácil de contar as coisas. Bom, na área política, eu sei que você é vereador, vai continuar sendo, amanhã, quem sabe, até um prefeito, pela prática que tu tens. Eu escuto teus discursos, você está sempre coerente, sempre usando a mesma sistemática para administrar o município. Obrigado. Houve uma época que a municipalidade pagava a energia do Bandeirante, o ginásio e o tênis, porque a gente fazia uma espécie de permuta. Entendo. Em troca, o Bandeirante cedia espaço para treinamento de vôlei, de basquete, de tênis e escolinhas, e aí a prefeitura pagava a energia. Mas, quando entrou o prefeito Bonatelli, ele viu que a despesa de energia do município era muito grande, porque quando um clube descobria que o outro ganhava energia, como é que é? Porque nós também queremos. E aí chegou num ponto que ele teve que cortar tudo. Fizemos um lobby lá em cima dele, mas não conseguimos. Então, quer dizer, o clube quanto maior, mais despesa. Deixa eu ver aqui, senhor Juca, que o senhor está com essa revistinha aqui. Esse é dos 120 anos aqui ou é outro trabalho que foi feito aqui? Essa é a nova, né? Essa ali é a antiga. Aqui, para quem está nos vendo, é a sede atual, né? Que tem hoje a estrutura em tijolinho à vista, que o senhor disse que até foi feito de outra formação, né? Se for comparar com a antiga, que é essa foto aqui, né? Você pode estar vendo também. Foi essa semana bastante publicada aí nos jornais, né? É um material bastante interessante. E a sede antiga, deixa eu continuar um pouquinho aqui com o senhor Juca ainda, Olana, que ele traz essa história bonita para a gente aqui, né? Com todo o respeito, a gente tem que pelo Juca. Era uma sede grande também, né, senhor Juca? Muito grande. Ela tinha, inclusive, mezanino, ou seja, um segundo andar em cima. Para a época, invejável, né? Uma estrutura gigante, né? O palco dela era gigante, porque lá atrás estavam aqueles aparelhos que se faz ginástica, como chama, cavalo, aqueles aparelhos de ginástica sempre guardados atrás porque quando chovia, eles faziam ali. O porão, do porão dessa sede, era a geladeira de antigamente. Quando tinha festas, toda a bebida ia lá para baixo, porque não existia geladeira, e elas ficavam fresquinhas. A sede, se formos hoje a gente imaginar, ela ficaria entre a portaria lá de cima e a atual sede ali Perfeitamente. No meio, onde é o estacionamento. Perfeitamente. Bem naquela região ali. E aí, para recuperar aquele pessoal da curva ali, que ia no bar, nós fizemos um bar na sede nova, no centro da sede.
pensando que aquilo ia funcionar, mas não deu certo, não. Era muito longe. Por isso, esse container hoje é um sucesso, porque ele fica num ponto estratégico do clube, sabe? Ficou muito bom. Em que ano mais ou menos foi construída a sede, senhor Juca? Foi em 1900 começou o clube, depois de quantos anos que tinha já a sede? Tem uma lembrança? A sede, o presidente assim que mais acompanhou foi o Vinícius Barbosa. Vinícius Barbosa, ele era o faz-tudo lá, ele era administrador, ele era mais batalhador e ele era assim, um dos principais pessoas que incentivava esse tipo de... Porque tinha que ter coragem para fazer isso aí. Sim. Só que as empresas de Brusque, Schlesser, Büttner e Renault ajudavam muito, sabe? Sim. Eles eram tudo conselheiros, eles ajudavam muito porque aquilo ali, afinal de contas, era para recepcionar autoridades políticas e empresários do Estado todo. Então, ela ficou muito importante e muito conhecida, então é um orgulho para Brusque ter um lugar como aquele. Deixa eu trazer o Lana aqui, o nosso tempo está quase esgotando aqui, Lana. Mas, diante de toda essa estrutura, dessa história bonita que o senhor Juca Losso trouxe para a gente também, vem a responsabilidade atualmente dessa diretoria de vocês para manter tudo isso, que se, como você falou uma palavra interessante há pouco, que se perpetue, né? As demais famílias também, né, Lana? A nossa responsabilidade é grande, nós estamos aí à frente do Bandeirante aí, na diretoria há 10 anos, né? Com os ex-presidentes, vou dar uma retornada aqui, nessa atual gestão é a minha, foi antes do Daniel, né, de mim e o Daniel, antes do Daniel tinha sido o Paulo Piva, antes do Paulo Piva tinha sido o Sandro Gracker Baran, quer dizer, antes do Sandro, o Ricardo Hoffman, uma época aí entre o Ricardo e o Sandro, a gente contratou uma consultoria de São Paulo, para poder fazer uma gestão e dar uma organizada no clube de forma profissional, para que realmente os diretores e os presidentes pudessem ter um know-how de clubes a nível Brasil e como seria, né, a atual gestão. Então, essa consultoria ajudou a gente também. Nós temos bastante abnegados, que são nossos diretores hoje, de todas as áreas, praticamente, são pessoas profissionais que se dedicam ao Bandeirante também. Quer dizer, a responsabilidade ela aumenta muito, mas ela diminui também quando a gente trabalha com pessoas competentes. Sim. Então, exatamente. Então, hoje a gente tem na nossa diretoria pessoas realmente que são determinadas a construir um Bandeirante diferente e reinventar o Bandeirante, isso que é importante. E essas pessoas estão com a gente lá diariamente, ajudando e fazendo com que as diretorias se fortaleçam. Quer dizer, não é o presidente, não é o vice-presidente, o atual vice-presidente é o Marcelo Caetano, isso. A gente trabalha em conjunto com os demais diretores, quer dizer, vivemos o Bandeirante de forma a poder realmente ter esse compromisso de todos esses ex-presidentes que passaram, nosso compromisso atual e o futuro agora, é realmente fazer o Bandeirante ser diferente, não diferente dos outros, mas diferente no dia a dia, que as pessoas sintam isso, que os sócios realmente possam realmente ir no Bandeirante e se sentir bem. Quando eu digo que é a sua segunda casa, e a gente até fez um jargão, é a sua segunda casa, estou dando a chave aqui da segunda casa para você. Você vai lá e usa a sua segunda casa como se fosse a sua casa. Isso que é importante, que se sintam bem. Queria aqui, David, nesse momento dessa pandemia, que a gente teve várias situações, né, inusitadas, uma hora pode, uma hora não pode, uma hora baixa um decreto, outra não pode. Quer dizer, eu queria aqui agradecer principalmente dois presidentes que a gente trabalhou aí junto nesse momento, o presidente do Santos Dumont, né, e o presidente do Guarani, que todas as decisões que nós estávamos tomando a nível de sociedades, de clubes de Brusque, que a gente estava falando junto, quer dizer, para evitar que o Bandeirante pudesse, o Guarani não tinha, ou que o Bandeirante tinha e nós não pudesse. Nós trabalhamos em conjunto realmente para que realmente decisões os sócios... semelhantes. Exatamente, para que os sócios desses três clubes, que são os três clubes importantes de Brusque, os outros também são, né? A gente tem aqui, aqui na frente já o Cacitiro, né, um clube Angelina, claro, mas como a gente tinha mais proximidade desses dois, a gente trabalhou em conjunto nesse momento da pandemia, para que realmente as decisões fossem tomadas de forma coerente, para que todos os sócios desses três clubes se sentissem também, não, peraí, se o Bandeirante pode, aqui no Guarani também vamos fazer igual, e nós estamos fazendo até hoje, quer dizer, gostaria muito de agradecer eles, porque realmente a gente teve nesse momento apoio deles, a gente também pôde apoiar, reuniões constantes, juntamente com eles, com a diretoria, e os nossos sócios entenderam as nossas precauções.
Teve momentos que a gente teve que ser mais radical, teve momentos que pudemos abrir um pouco mais, mas eles entenderam, como estão entendendo até agora, que tem alguns espaços no clube que nós não estamos podendo usar ainda. Por exemplo, futebol, a sauna, não estamos podendo usar ainda. Quer dizer, há uma pressão para que a gente possa liberar, mas infelizmente ainda não dá, porque não tem, né, decreto ou determinação do governo ou do município para que a gente possa abrir. E a sociedade vai respeitar essas decisões por enquanto. Exatamente. Não dá para nós ser, diríamos, irresponsáveis de abrir um espaço sem que o poder, né, tanto do governador ou então do município, nos dê essa situação e que a gente possa depois não ter problemas com isso. Eu só queria deixar também um detalhe aqui, que nos últimos anos, aí, nesses últimos, vão estar 4, 5 anos, um investimento no Bandeirante, mais ou menos na parte de manutenção e reformas e novos espaços, a gente gastou em torno de 4 milhões de reais. Mas tu vai dizer, poxa, 4 milhões de reais veio de onde? Um detalhe importante, muito desse dinheiro foi doação. Doação entre os sócios, quer dizer, um dá 1.000, outro dá 2.000, outro dá 3.000, e nós podemos fazer toda a renovação do nosso campo ali do sintético, com a iluminação nova, com a piscina renovada, a iluminação do tênis nova, toda essa parte nova do beach tênis, a parte de recreação ali dos parques, tudo novo. Se for colocar na ponta do lápis, aí em torno de 4 milhões de reais. Quer dizer, todo dia é uma batalha também como uma empresa. Não dá para a gente brincar de administrar o Bandeirante, é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Lana, obrigado pela tua participação aqui, parabéns pelo trabalho, nosso tempo está bem esgotado aqui. Eu quero encerrar também ouvindo aqui o seu Juca Loos. O seu Juca ainda há pouco brincou com aquela repórter, que ele queria falar muito e a repórter disse para ele que não tinha mais tempo. E eu, infelizmente, vou dizer também isso para o seu Juca Loos aqui, com todo o carinho, todo o respeito que eu tenho pelo seu Juca Loos, que já conhece também a nossa família de longa data, sabe como é que é. Por nós, o pai já falava, já entrevistava o seu Juca Loos lá nas antigas, pelo Carlos Renault também. Mas, seu Juca, obrigado pela presença. Tem aí mais alguns minutinhos para o senhor se manifestar sobre o Bandeirante. Sim, eu só não queria deixar passar, porque essa reportagem que saiu agora no dia do aniversário, de terça-feira, no Jornal Município, ela trouxe a foto e o ano de mandato de cada presidente. E no meio desses, tem 3 in memoriam que eu faria questão de salientar, que é o senhor Manfredo Hoffmann, que foi presidente, o senhor Vinícius Barbosa, que foi presidente, e o senhor Chico Wemuth, que foi um presidente super colaborador. Aquele também realmente fazia do Bandeirante a sua segunda casa, como nós estamos tentando fazer. Então, o Bandeirante tem muito futuro, nunca vai regredir, só crescer, cada vez mais. Como eu disse aqui, numa frase, que o Bandeirante é uma estrela que veio para Brusque para ficar. Obrigado, David, pela oportunidade, e espero tu me chamar aqui para falar do Carlos Renault, porque lá eu tenho 50 anos de história. Né? Obrigado. Obrigado, seu Juca Loos. Com certeza estaremos daqui a pouco programando também para estar falando com o senhor, o Tato, toda a turma ali do Carro Renault, Bob. Lana, obrigado também pela tua presença aqui. Em nome dos dois aqui, mandar um abraço para toda a diretoria da Sociedade Bandeirante e extensiva a todos os sócios. Obrigado também, Lana. Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando do Bandeirante, e nós, diretoria do clube, agradecemos também de forma ímpar e contamos com a presença de vocês lá, né, do dia a dia do Bandeirante, para que a gente possa realmente ver e ouvir, né, situações boas, situações ótimas do Bandeirante, e quando tiver ruim, ajudar a gente a resolver daí, tá bom? Aí, portanto, o Rogério Lana, presidente do Bandeirante, da Sociedade Esportiva Bandeirante, seu Juca Loos, vice-presidente do conselho do clube também, por várias vezes também presidente. Obrigado novamente a presença dos dois aqui no nosso bate-papo de hoje, pela TV Brusque e pelas redes sociais. Grande abraço para você, até sexta-feira que vem com um novo bate-papo.